É realmente para ficar emocionado vendo a capacidade de mobilização que a gente consegue ver no Brasil com o trabalho que o Gonzalo, o grupo dele e a Luísa e o grupo dela fez. Eu posso até dar o depoimento que eu tenho contato com o grupo Mulheres do Brasil, fora do Brasil, na costa oeste dos Estados Unidos. Eles têm um núcleo muito ativo que trabalha mesmo em pesquisa, buscando pesquisadores, apoiando pesquisadoras brasileiras, enfim, é um trabalho que se espalha pelo mundo voltado para o Brasil. Agora, eu queria aproveitar a fala do Gonzalo, que falou muito bem sobre algumas coisas que a gente sempre questiona e muitas vezes reclama do serviço público, enfim, o que? Ter mais agilidade, ter menos burocrático e conseguir organizar os projetos. Então, eu acho o seguinte, eu queria ouvir a opinião dele, mas eu quero já de cara deixar um desafio para o grupo dele. A gente está vivendo a emergência da pandemia, mas a gente sabe que o câncer é uma emergência continuada, né? E eu queria ouvir a opinião dele sobre uma coisa que está na minha cabeça há muito tempo. A gente precisa, no Brasil, eles detectaram a falta do CDC. Eu sinto falta no Brasil de uma estrutura parecida com o NCI, por exemplo, nos Estados Unidos, ou o equivalente que tem na Inglaterra, ou seja, para orientar e ajustar, programar e ser um farol, vamos dizer assim, para encaminhar o tratamento do câncer no Brasil. Que tal deixar esse desafio para o seu grupo, hein, Gonzalo? Criar, além do CDC, criar uma estrutura semelhante ao NCI para que, não só já utilizando essa vivência que vocês tiveram, todo esse aprendizado, para lançar uma coisa para empurrar o tratamento do câncer para frente? Eu acho que a ideia é boa. Eu quero também aqui registrar para vocês que, num passado relativamente recente, o Instituto Nacional do Câncer ele tentou fazer esse papel. O INCA tentou ser essa personalidade. Só que ele levou um golpe, do qual ele até hoje não se recuperou, que foi a retirada da Fundação Ari Frausino do INCA. A Fundação Ari Frausino era uma fundação privada que havia sido criada para apoiar o funcionamento do INCA e estava fazendo um serviço fantástico. O Ministério Público do Trabalho exigiu que a Fundação Ari Frausino saísse do INCA. E o governo de plantão naquele momento, era Dilma Rousseff, aceitaram que o INCA perdesse a Fundação Ari Frausino. Então, essa foi quebrou as pernas do INCA. E o INCA não se recuperou até hoje. A administração pública tem dificuldades importantes para conseguir mobilizar recursos. E aí, essa parceria com a iniciativa privada, como tem, por exemplo, o INCOR com a Fundação Zerbini. O Ministério Público já tentou acabar com a Fundação Zerbini. Se acabar com a Fundação Zerbini, o INCOR regride 30 anos. Então, nós temos que manter essa possibilidade dessas parcerias. Então, é possível, mas nós temos que caminhar um pouco mais para entender o funcionamento do Estado brasileiro e tentar fazer com que a reforma administrativa aconteça, porque o SUS não é mal gerenciado, o Brasil é mal gerenciado. Nesse sentido, criar algumas alternativas, por exemplo, criando estas instituições que você está propondo, seria muito interessante criar, e que elas fossem privadas, criando pontes com o Estado, porque sem Estado é barbárie, tem que ter Estado. Não é Estado mínimo, nem Estado máximo, é o Estado necessário para ter uma sociedade civilizada. Concordo com você. Isso é muito interessante. E, Luísa, uma coisa que me chama a atenção justamente é essa capacidade, esse poder feminino de organizar. A Luciana é um exemplo desses, né? As mulheres têm essa capacidade de organizar o que nós, homens, não conseguimos. Não sei, o Gonzalo talvez concorde comigo. A gente discute muito, a gente fala muito, a gente bate na mesa, mas na hora de botar a coisa para funcionar, ele falou da Cláudia, que eu não conheço, porque eu já fiquei fã dela, que botou para andar um negócio lá do banco, e você com as mulheres do Brasil colocando para andar. Queria que você falasse um pouquinho dessa característica, que a gente vê, quem está acostumado a lidar com as ONGs de câncer, principalmente, né? A gente tem uma força feminina muito grande atrás desses movimentos.
Por que isso, Luísa? Olha, doutor Fernando, é assim, primeiro porque eu acho que a gente é mais orgânica. E a gestão hoje está muito orgânica. Vocês, homens, eu entendo bem que eu convivo, tem lugar que é só com homem, né? Eu sou uma empresária, e vocês são mais mecânicos, foram criados numa administração e numa gestão muito mecânica, onde não podia falar que não sentia. Não, aqui você é profissional, você não pode falar que você não era, então você não pode falar que você não sabe. E, de repente, com a vinda dos startups, com as modernidades, a gestão passou a ser muito orgânica. E nós, mulheres, estamos mais preparadas para essa gestão que não é tão planejada, que é desse jeito. Mas eu sou muito a favor, e na Mulheres do Brasil é muito claro, nós não somos contra os homens, até com meu marido, que infelizmente faleceu, e na empresa eu falava, isso não é comigo, mas eu nunca larguei de falar, estou intuindo, estou sentindo, vamos fazer. Eu queria aproveitar e responder um pouquinho para o doutor. Então, nós temos uma área de políticas públicas dentro do Mulheres do Brasil. Eu só acredito na transformação para a da sociedade quando entra políticas públicas, que você falou, entre o Estado. Então, isso é indispensável. E nós trabalhamos muitíssimo política pública. Por isso mesmo que, doutor Gonçalo, que hoje a gente vai inteirar 100 mil mulheres. Se você não tiver um grupo forte com políticas públicas, que não é para brigar, para esclarecer que essa ponte é necessário fazer, que não pode tirar essa parceria, você sozinha não consegue. Então, assim, eu quero colocar o nosso grupo de políticas públicas, a posição de vocês, são pessoas que estudam, e hoje nós temos uma força política, superpartidária, mas política, porque com 100 mil pessoas que trabalham com pontos de vista pode ser até diferente, mas com o mesmo propósito de fazer a saúde, a educação, o Brasil desburocratizar, porque só de burocracia, ele falou, é verdade, é de 3% a 10%. Quando eu digo que o SUS é bom, ele na Constituição é perfeito. A educação nós temos que trabalhar, ele não tem defeito na instituição. Ele falta gestão. Se a gente fizer gestão e digitar o SUS, largar de ser uma coisa política para ser uma coisa do Estado, no meio por capacidade, o plano de carreira por capacidade, igual estão fazendo agora com o Banco Central. Por que não fazer isso na saúde? Essa independência que é do Estado, é gratuita. Então, quando eu digo o SUS, dos pilares que eu acho para a desigualdade social, que é educação, habitação, emprego, né, que eu chamo isso, e saúde, esse já está praticamente pronto, se a gente fizer funcionar o que está na Constituição. Um simples fato. Então, se eu quero me colocar à disposição, eu concordo com essa ponte com você, se a gente ficar, e não vamos aceitar fazer uma coisa que não é boa para o Brasil sem lutar, não é brigando, não é ir para a rua, não é nada. Nosso grupo é o diálogo que conecta. Então, a gente quer se colocar à disposição do que vocês precisarem para políticas públicas, para a gente esclarecer, porque nós temos a força de um grupo que já está há 8 anos e meio trabalhando, estudando e fazendo acontecer, porque não é só falando. Então, assim, eu concordo plenamente com vocês e fico triste quando você fala, nossa, nós perdemos isso. Não podemos perder mais. Então, eu quero me colocar à disposição, não eu, mas um grupo Mulheres do Brasil, que tem uma área própria e trabalha, e estuda e sabe tudo que está, para poder não deixar acontecer com o Brasil o que a gente não pode deixar. Por isso mesmo que nós vamos entrar 100 mil mulheres. Acho que é uma boa ideia essa da Luísa. Eu acho que é uma boa ideia. A Cláudia Politansky, que era a nossa gestora lá do Banco Itaú, ela conseguiu muitas vitórias dentro do banco, levando com muito cuidado essas propostas. Como diz a Luísa, nada de brigar, vamos dialogar. E ela conseguiu dialogar muito dentro do banco para conseguir esses sucessos. Acho que essas 100 mil mulheres aí da Luísa, nós poderíamos utilizar para pensar algum tipo... Sim, do Brasil, Luísa. Podemos pensar para a gente conseguir fazer alguma instituição parecida com essa que o Luiz Fernando propôs, para pensar a questão do câncer e tentar resolver os problemas que eu ouvi sendo discutidos na mesa anterior aí, né? É o que eu sinto, doutor. Aí, da mulher, só te terminando essa partezinha, o que eu acho, nós temos que sair do campo da opinião e do diagnóstico para o ponto do fazer acontecer.
Temos que nos unir. É muito diagnóstico, é muita opinião, é muito teoria. Quando a gente parte para fazer acontecer, as opiniões, mesmo adversas, começam a mudar. Então, assim, eu estou cansada de diagnóstico, cansada de falar, nós temos que unir, por exemplo, todo mundo que mexe com câncer tem que unir, USP, eu tenho participado de várias reuniões com faculdades, e também, gente, trazer a ciência de volta para o Brasil. Quantos cientistas nós perdemos, né, para outro lugar? Faz 3 anos, doutor Gonzalo, que eu escutei do Instituto de Ciência um planejamento pronto. Quando eu vou para fora do Brasil, quanto médico nosso nós perdemos na ciência? Gente, a ciência está provada que esse vírus não vai embora, vai vir outro. Nós temos que nos unir e fazer um centro de ciência do Brasil o melhor do mundo, porque nós temos gente para isso. Olha, Luiz, eu acho que essa sua fala é fantástica, porque a gente não pode mais conviver com esse ralo de capacidade intelectual. E uma coisa que você acho que conecta vocês dois muito claramente é a visão que o Gonçalo tem da questão do atendimento na ponta, ou seja, o que vai mudar, estou pensando no caso do câncer, o que vai mudar vai ser a gente conseguir capacitar essa UBSzinha que você mostrou que pode ser melhorada naquela cidade pequena, no interior de Minas, para que lá seja diagnosticado precocemente o câncer de mama, para que lá seja diagnosticado precocemente o câncer de colo de útero, que seja aplicada a vacina do HPV, que seja aplicada a vacina de hepatite B, porque isso, sim, é medida preventiva para câncer e abordagem precoce. E a gente só consegue fazer isso na ponta, não consegue fazer isso em Brasília. Quando eu digo digital, doutor Gonzalo, eu estou recebendo um mundo de empresas que no celular, fotografando, ela manda para uma inteligência artificial e já vê se tem prognóstico de câncer ou não. Quer dizer, olha para você ver o tanto de doutor Gonçalo, facilita a ponta, que antigamente precisava ter um caminhão com equipamento para chegar naquela cidadezinha. Agora, olha como que você está falando, doutor Fernando, está certo. Eu tenho recebido muitas empresas, doutor Gonçalo, que estão desenvolvendo aplicativos nos celulares que você coloca, que aquela menina que está lá na ponta, ela tira uma foto, manda para uma inteligência artificial e já vê o nível que está em 5 minutos. Por isso que eu falo que o digital ele vai facilitar isso da ponta, doutor Fernando, que você está falando, porque ele facilita. Cada aparelho que eu estou visitando, agora estão colocando inclusive de Covid, que você coloca na loja, a pessoa passa e já vê se ela tem algum sintoma. O digital facilita, o digital é uma cultura, ele não é um software nem um hardware, é uma cultura que facilita, através do celular que todo mundo tem, a você simplificar todos os processos da vida, inclusive esse que nós estamos... Olha que beleza, doutor Gonçalo, se a gente tivesse em cada posto desse, chegou... fortaleza uma inteligência artificial, fala, esse precisa disso, esse precisa de uma tomografia melhor, é aquilo que o doutor Fernando estava falando. Então, assim, eu só quis acrescentar que hoje o digital facilita a gente fazer isso. A gente tem Com certeza, eu acho que esse é o caminho, Luísa. Eu ouço a Luísa falar, mas aí eu às vezes perco um pouco o fôlego, sabe? Só 12% das unidades básicas do Brasil estão conectadas. Nós temos um problema de rede na administração pública. Então, o digital é fundamental. Se nós tivéssemos condição de ter o prontuário eletrônico do paciente na atenção primária à saúde, nós vamos ter uma explosão de resolutividade da atenção primária. O problema todo é, nós queremos ter tudo antes de fazer ou nós vamos ir fazendo com o que nós temos? É essa decisão que nós precisamos tomar. A gente tem que fazer as duas coisas, doutor. Por exemplo, também em cada cidadezinha dessa, nesse último período agora que nós fizemos da epidemia, tem um bom Wi-Fi para a gente colocar. Coisa que não tinha 2 anos atrás. Eu estou na ponta, tá certo? Não está chegando no rural e as professoras sofreram muito. Isso que eu quero dizer, no rural não tem. Mas nessa cidadezinha, nós achamos que ia encontrar muito problema de Wi-Fi. Mas cada cidade dessa tem alguém que desenvolveu agora para poder aplicar o melhor
Wi-Fi. Então, assim, tem que ir fazendo e tem que ir acertando. Nós nunca achamos que o nosso maior problema ia ser o notebook. A gente achava que ia ser o Wi-Fi. Isso que eu quero te falar. O problema está que o notebook, ele digita na hora, ele faz na hora. Então, quando você vai na ponta, eu concordo, tem que ir fazendo e tem que... Por isso que eu falo que o digital, ele traz... O governo tem uma verba muito grande e o Magazine Luiza tem como missão dar acesso a muito que é privilégio de poucos. Essa é a nossa missão digital. Você sabe que nós somos uma das poucas empresas que nascemos no 50 anos de físico e conseguimos nos transformar digital, porque a Amazon, a Alibaba, tudo nasceram digital. E nós continuamos abrindo loja, vamos abrir 50 no Rio de Janeiro agora, e continuar com digital. E a nossa equipe digitalizou tudo. Então, assim, nós temos loja física e digital. Hoje nós temos 8 laboratórios digital, em vários lugares. Então, assim, o digital é uma cultura. E nós temos essa missão de ajudar a digitalizar o Brasil. Essa é a nossa missão, dar acesso a muitos, o que é privilégio de poucos. Então, a gente tem trabalhado muito nisso. Então, assim, eu concordo que sejam os dois. Nós temos que ir fazendo, mas nós temos que criar políticas públicas. É ela que vai. Nós temos que exigir que as políticas públicas usem o dinheiro que ela tem lá para poder colocar condições de todo mundo nesse país ter acesso. Certo? Todo mundo ter acesso. Tem uma verba para isso lá. Só um grupo política pública pode fazer isso. Eu só acho que a gente tem um... Infelizmente, tá tudo indo muito bem. Agora, eu estou muito preocupado com uma bomba relógio que a gente armou para tudo isso, que pode comprometer tudo isso. Que é o seguinte: a nossa lei de telemedicina atual, ela está funcionando sub júdice, vamos dizer assim, da lei da pandemia. Quando a pandemia acabar, o que sobrou? Não se resolveu, não se fala disso. A Lei Geral de Proteção de Dados chegou junto com isso tudo. E não se fala sobre a questão de saúde. Essa solução que o Gonçalo foi fantástica. É o que se precisa, um prontuário eletrônico, porém, que vá de acordo com isso tudo. Então, eu acho que essa coisa de trocar a roda com o carro andando, né? A gente vai ter que... Já estaríamos, apesar de todos os percalços da pandemia, estarmos discutindo o que vai acontecer com a telemedicina brasileira, que na prática o que vai acontecer é que ela vai continuar funcionando. Não vai parar de repente, mas vai ficar um terreno de lei, porque a lei da telemedicina acaba. A atual autorização morre com a lei da pandemia. E não se discute isso. Então, tudo isso fica com aquela bombinha clicando ali, o reloginho, tic-tac daquela bombinha de desenho animado, e isso a gente tem que resolver. Não sei o que vocês pensam disso. Gonzalo, o que você acha? Política pública. Eu acho o seguinte, que neste desgoverno não dá para fazer nada. Né? Não tem governo, não tem com quem dialogar. Nós tivemos esse problema, não tinha com quem dialogar. Não tem com quem dialogar no Ministério da Saúde. Acabou. Nós tivemos que dialogar com os governos estaduais, em algumas cidades mais importantes, com as cidades mais importantes, porque a atenção à saúde durante a Covid, nos hospitais de maior complexidade que tinham UTI, ela dependeu das cidades médias e grandes. Então, foi aí que nós estabelecemos diálogo. Nós tivemos que ter uma capilaridade imensa, porque perdemos o governo federal. O grande problema da telemedicina no Brasil foi o Conselho Federal de Medicina, que se ajoelhou às vontades corporativas dos médicos. Ela entregou para a vontade corporativa, não foi para os médicos. É para a vontade corporativa de uma parte dos médicos, o Conselho Federal de Medicina proibiu a telemedicina no Brasil. Então, eu espero que, passada esta crise que nós estamos vivendo, nós tenhamos a capacidade e a coragem, a sociedade brasileira terá que ter a capacidade e a coragem de enfrentar o Conselho Federal de Medicina e dizer: telemedicina é o futuro, tem que digitalizar tudo isso. E o que serve para a Lei Geral de Proteção de Dados não serve para a medicina. Nós temos que pensar diferente a Lei Geral de Proteção de Dados e a telemedicina. O Congresso Brasileiro, esses dias, aprovou um projeto de lei, por exemplo, sobre a questão da assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica no Brasil era um cartório vergonhoso. Quem sabe agora nós consigamos transformar a assinatura eletrônica em algo que todos, inclusive os pobres,
tenham acesso para melhorar suas respectivas vidas. Tudo que aconteceu de ruim neste país é culpa nossa. Eu também E as concordo. coisas que aconteceram de boa é culpa nossa também, mas principalmente de heroínas como Luísa Trajano, entendeu? É isso que nós temos que conseguir fazer neste país. Ter mais coragem de enfrentar essas situações. O Brasil é nosso. Olha,